ser pessoal. E há uma coisa interessante. Há escritores que dizem assim que o que define o personagem são os nomes, né? Os nomes estão muito ligados à personalidade também, né? Sei lá, a Laura, que é a sedutora, né? A jornalista, né? O próprio Trent, né? Que tem um nome meio inglês, meio britânico, né? Não, o Trent foi uma paródia, né, do James Bond. Um é Bond, o outro é trem. Um é Bond e o outro é trem. E a Laura é uma coisa curiosa, porque a Laura era o personagem principal naquele meu primeiro romance, A Próxima Novela, que eu escrevi no final dos anos 80. E é um nome que me persegue, né? Então, eu quando me vi, de repente, eu estava com a Laura novamente nos braços para colocá-la no romance, né? E, na verdade, ela não é a sedutora, né? Pelo contrário, ela é a jornalista e estava lá vivendo um caso de amor lá com o cara que era editor lá da televisão, mas acaba ficando. E é uma coisa curiosa, porque, como eu digo aí no livro, a única coisa que os dois têm em comum é o bilhete, é o boleto do pagamento do condomínio. Eles são vizinhos, né? Ela mora no andar de cima do dele. E a única coisa que eles têm em comum, ela é uma mulher culta, inclusive, ele é meio rude, é meio rombudo, ele acha que Novo México fica dentro do México, quer dizer, ele não sabe, ele nunca tinha ouvido falar em Antônio Conselheiro, né, quando o cara fala da história da favela, como é que surgiu o nome favela, ele era um cara bronco, né, um cara que vivia de história em quadrinho, fast food, né, comidinha de academia, né? Que ele é professor de... educação física, ele acabou se formando em educação física. Então, bom... Acabou ficando painel, né? Das personagens do Rio de Janeiro, né? É verdade, é verdade. O difícil foi criar, quer dizer, o mais difícil de tudo foi encontrar uma maneira de fazer o Cristo sumir do Corcovado, né? Eu, quando tive a primeira ideia que me veio à cabeça, eu preciso contar uma história, eu gostaria de contar uma história do Cristo sumindo do Corcovado. Agora, como é que o Cristo vai sumir do Corcovado? Então, isso foi o que me deu uma certa mão de obra. Boa parte do livro, inclusive, eu vou contando a história do sumiço do Cristo. E depois... eu precisava encontrar uma justificativa para que tirasse ele de lá. Vai tirar ele de lá e botar onde? Né? Vai dissolver, vai transformar em pedrinhas milagrosas para vender na porta do Vaticano, da praça lá de São Pedro. Vai fazer o quê? Então, foi o meu grande esforço, maior do que contar uma história de amor, que eu já vivi tantas... e contar histórias políticas, que também, se não vivi, eu pelo menos testemunhei muitas, isso não foi tão difícil, essas duas vertentes do livro. Agora, essa história do Cristo, de como fazê-lo sumir, por que fazê-lo sumir, e onde é que ele vai se meter, quer dizer, como é que... Isso me custou pesquisa e algumas enormes alegrias, porque por acaso... Bom, eu não posso me estender aqui porque eu fico contando, senão eu vou contar o final do livro. Não, o final não. Eu acho que eu tenho que parar aqui, Maurício, porque senão eu vou acabar entrando pelo final do livro e não vale a pena. Eu acho que é uma grande surpresa. Quer dizer, é até um anticlímax o final do livro, mas é uma surpresa. Eu acho que o leitor que pagar caro por este livro, porque ele não é nada barato, vai ter todo o direito de querer descobrir o final. Eu não posso dizer para ele. Agora, voltando um pouco você que nunca sumiu com o Cristo, né, a não ser na ficção, tinha que inventar também alguma coisa, né? E tem um personagem que eu acho interessante, que ele acaba permeando todo o livro, assim... Que é o Gaveta. Que é o Gaveta, né? Que é o malandro e tal. Gaveta. Que é engraçado, né? Que a gente sempre pensa no malandro dos anos 30 e tal, e ele está aqui numa atualidade danada, né? Né? Quer dizer, também, como é esse diálogo entre tantas épocas do Rio, né? Não, na verdade, inclusive o Gaveta, ele surgiu por acaso. Quer dizer, quando eu começo a escrever o livro e eu desenvolvo aquela cena de que o chefe do Corpo de Bombeiro descobriu
morador lá numa casinha próxima à Estrada de Ferro do Corcovado e traz ele para conversar com o prefeito, e eu acho aquela conversa ótima. E ele não era o Gaveta, ele era um morador dali de cima. Depois eu precisei de um personagem, eu digo, se eu vou envolver o carnaval nessa história, eu acho que eu preciso de um personagem que já esteja desde o início de alguma forma ligado, ou lembrando, né? E ele era um senhor que já tinha sido mestre-sala de escola de samba, né? Quer dizer, ele já era um cara ligado ao carnaval e ele lá na frente, o trem vai encontrá-lo lá na cidade do samba, que é onde ele dá curso às investigações dele atrás do Cristo. O Cristo passa, pelas investigações atrás do Cristo, elas passam inclusive por certas referências da cidade, né? O Maracanã, onde eles botam aquele dedo lá, o sequestro, passam pelo carnaval, né? Pela cidade do samba, não exatamente o Sapucaí. Pela Feira de São Cristóvão. Pela Feira de São Cristóvão. E o Gaveta, de certa forma, ele é o Toninho Gaveta, ele é um personagem que representa o lado popular do Rio, quer dizer, popular no sentido de festivo, de carnavalesco, né? Agora, há uma tradição no Rio, na literatura brasileira, que é a tradição do romance carioca, né? Que a maior representação é a Memórias do Sargento da Milícia, né? Do Antônio de Almeida. Isso. E, quer dizer, o seu romance, ele de certa forma também resgata essa tradição, do ponto de vista por ser um pouco picaresco, um pouco alegórico, como é esse romance carioca. Né? É verdade, Memórias do Sargento de Milícia. É verdade, ele resgata, quer dizer, eu não sei, entre a obra do Manuel Antônio e a minha vai um certo espaço de tempo. E eu não sei se não houve continuidade nessa... Bom, tem o Machado, né? O Machado na fase realista, eu acho que ele é muito carioca também, né? Aqueles primeiros... o Lima Barreto, o João do Rio... Aqueles primeiros romances do Machado, de Helena e Yaya Garcia, enfim, a fase romântica dele... Eu não sei se ele tem essa marca do Rio de Janeiro, mas as outras aproximam mais ele do Rio. Né? Eu, quando fui secretário de Cultura, inclusive, editei um livro sobre a movimentação, quer dizer, isso não surgiu da minha cabeça, mas eu achei uma ideia fantástica, dos personagens do Machado pelos locais do Rio de Janeiro. Foi um livro de pesquisa, já não me lembro mais quem foi o autor, que me levou esse projeto lá, e nós, pela prefeitura, lançamos esse livro. Pegar toda a obra do Machado, compilar a trajetória dos personagens pelos bairros, pelas regiões do Rio. É fantástico esse livro. O Mata-Cavalo, a rua e tal, que ele sempre está se referindo a isso. Exatamente. Mata-Cavalo, eu não sei nem se era Ouvidor ou qualquer coisa do tipo, se era a Rua do Ouvidor, mas era uma rua aqui do centro da cidade. Né? Mas ele fala muito nessas ruas do centro, né? Carlos, olha, é uma bela homenagem ao Rio de Janeiro, Redemptórios, né? A saga do Cristo desaparecido também. É verdade. Eu acho que era o que eu queria fazer, homenagear a minha cidade, né? A cidade onde eu cheguei, a cidade de onde eu espero partir. Mas a ideia era essa. Embora, como eu disse a você no início, eu estava pensando em escrever apenas uma novela de poucas páginas sobre o sumiço do Cristo. Acabou virando um livro que, quando eu terminei, tinha mais de 400 páginas. Eu tirei 40 páginas, inclusive as partes confusas. Ficou um livro desse tamanho, mas é um livro que eu acho que se lê, porque ele tem uma linguagem muito direta, muito objetiva. Eu acho que é uma linguagem de jornalista que se torna romancista, não é? Como Hemingway, como Garcia Marques, que são os meus autores preferidos exatamente por isso, porque eu tenho, por exemplo, uma dificuldade enorme de ler aquele português, o Saramago, não é? Porque o Saramago é tão literário, ele dá tanta volta, sabe? E então esse é um livro que você lê
num ritmo de quase que de jornal, de crônica. Né? Porque ele é direto, ele é objetivo, ele é liso, ele segue sem muitas literatices, sem muito beletrismo, sem muitos subjetivismos, né? Porque às vezes a gente se perde na cabeça, no interior do que vai pelos personagens e leva páginas e páginas. Tá ótimo, Carlos. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo e sucesso. Obrigado, Maurício. Eu é que agradeço aqui e desejo aos leitores aí uma boa leitura. Eu gostei de escrever, espero que vocês gostem de ler. Diversidade, esta é a marca da poesia brasileira. Mesmo com os críticos insistindo em definir escolas, a ação meio libertária e renovadora marca a produção poética de todos os tempos. O acompanhamento dessa trajetória tão inusitada e particular pode ser feito a partir da coleção